A paz do nosso Deus, vou orar. Santo, santo, santo Deus, graças te damos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Vem estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje eu vou gravar a última parte de Daniel 8, né? De 15 a 27. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Eis que se apresentou diante de mim um com aparência de homem. Então ali Daniel, ele estava tendo aquela visão, né? E ele procurou ali entender aquela visão e de repente se apresentou diante dele um com aparência de homem. Quem era, né? Jesus. Eu ouvi uma voz de homem de entre as margens de a margem do Ulai, né? A qual gritou, disse: Gabriel, dá de entender a visão, né? Então aquele anjo, né, gritou para Gabriel, né, que Gabriel desse a entender, né, o outro anjo que desse a entender ali a Daniel a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, fiquei amedrontado, prostei-me com o rosto em terra, mas me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então ali quando o anjo se aproximou de Daniel, ele ficou amedrontado, ele ficou com medo e se prostrou com o rosto em terra. Mas ele disse que Daniel entendesse aquela visão que se referia para o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? Nós estamos no tempo do fim, né? Falava ele comigo quando caí em sentido no rosto em terra. Ele, porém, tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava. Então, quando o anjo falou ali com ele, né, ele não aguentou a glória ali daquele anjo, ele caiu com o rosto em terra, porém, ele tocou, né, e pôs em pé onde ele se achava, né, aqui naquele lugar que ele estava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempo da ira, porque esta visão se refere para o tempo do fim. Então aqui o anjo disse para Daniel que ia fazer ele entender, né, e compreender, porque essa visão era para o tempo do fim, né, que é os fins dos tempos, quando Jesus estivesse para voltar. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são o rei da Pérsia, da Média e da Pérsia. Então aqui o anjo começou a dar interpretação para Daniel. Ele disse que aqueles 2 chifres que ele tinha visto eram os 2 reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. Então o bode peludo era o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. E ter sido quebrado, levantasse 4 em lugar dele. Então quando ele caía aquele reino, ali levantaria outro 4 no lugar dele, né? Significa que 4 reinos se levantarão desse povo, mas não com força igual que ele tinha. Então significa que aquele reino, aqueles reinos iam levantar, né? Mas não com igual a força que tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar de levantar-se um rei feroz, catatura, especialista em intriga. Então ali se levantaria um rei feroz, né, que ele só ia fazer intriga, né, de ser especialista em intriga. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força causará estupenda destruição. Prosperará e fará que lhe provendo e destruirá os poderoso e o povo santo, né? Então ali grande é o poder daquele rei, mas não por sua própria força. Por causa da estupenda da destruição, né? Ele ia prosperar, ele vai prosperar e fará que lhe provém, vai fazer o que ele quiser e destruirá os poderosos, né? E o povo santo, que é o povo de Deus. Por sua astúcia e nos seus empreendimentos fará prosperar engano no seu coração. E se engrandecerá e destruirá muito que vive despreocupado. Levantarão contra os príncipes dos príncipes, mas será quebrado sem força de mão humana, né? Então aqui pela astúcia dele, né, que eu entendo aqui que é o inimigo, né?
Ele empreendimento fará prosperar engano, ele vai enganar o povo, né, no seu coração. Ele engrandecerá, ele vai ficar grande e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Despreocupado como? Não estuda a palavra de Deus, não busca a Deus, não ora, né? Então ele vai pegar muito despreocupado. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é o príncipe dos príncipes? Jesus. Mas será quebrada a sua força de mão humana. Então a força desse inimigo será quebrada por mão humanas, né? Que é a mão de Deus. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere ainda muito distante, né? Então ali o anjo falou para Daniel, né, que a visão da tarde e da manhã que ele tinha visto ali é verdadeira, e que ele preservasse, que ele guardasse essa visão, porque se referia para o tempo do fim, para os nossos tempos, né? Por quê? Porque quando nós estudamos Apocalipse e Daniel, nós começamos a entender, porque nós estamos no tempo do fim. Eu em Daniel enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Então em Daniel ali ele enfraqueceu por causa daquela visão, né? Ele esteve doente alguns dias, então quando ele melhorou ali, ele levantou e foi cuidar dos negócios do rei, porque trabalhava ali pro rei. Ele se espantava e ficou muito espantado, né? Porque a visão, pelaquela visão, e não havia quem entendesse, né? Que Deus seja louvado, que nós possamos estudar a Bíblia para poder entender. Quando fala que foi pelo tempo dos fins, só aqueles que quer descobrir o que é, estuda a Bíblia Sagrada, Apocalipse e Daniel. Vou agradecer. Querido Deus, graças a ti dou, Pai. Muito obrigado por tudo, por Senhor estar conosco, nos abençoando, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém.